bíblico, Gênesis capítulo 4, você encontrou? Esse é facinho, primeiro livro da Bíblia. Vai lá comigo no capítulo 4, versículo 25. Vamos ler o 25 e o 26, que diz assim: Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos ler juntos a parte final desse texto do versículo 26. Diz assim, nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Pai, muito obrigado. Queridos, presta atenção aqui. Essa semana agora, dia 27 de janeiro, completa 10 anos daquela tragédia famosa da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quem se lembra desse dia? Lembra dessa notícia? Foi no dia 27 de janeiro de 2013. Naquela noite, era um domingo como esse, foram mortos pelas chamas do fogo daquela casa noturna 242 pessoas. Delas, além das 242 que fatalmente morreram, foram 636 pessoas feridas, quase 1.000 pessoas atingidas pelas chamas violentas naquela noite de domingo, há quase 10 anos atrás. E naquele dia, a notícia varreu os telejornais e todos falavam: a tragédia em Santa Maria. Que tragédia vive o Rio Grande do Sul. Todo início de ano você se assusta nos jornais, porque o mês de janeiro e fevereiro, ele é famoso historicamente por conter inúmeras tragédias, inundações, catástrofes na natureza das mais diversas. Essa semana agora, completou 4 anos da tragédia de Brumadinho, lembra? A barreira da Vale do Rio Doce foi rompida, e naquela ocasião, também num domingo, há quase 4 anos atrás, foram 272 pessoas mortas, soterradas pela lama e pela água, sem contar as milhares de famílias que perderam tudo que tinham. Quase 4 anos. E naquela época eu me lembro muito bem que o que se comentava era a tragédia de Brumadinho. Que tragédia. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu estava pastoreando a nossa igreja ali em Ouro Branco do Sul, e a morte do jovem Marcelo, 18 anos de idade, filho da irmã Gisele. Alguns irmãos aqui que eram de lá o conheceram. A morte do Marcelo mexeu muito comigo, e até hoje eu trago esse fato cravado na minha memória. Marcelo almoçou com a gente no domingo, na segunda passa mal, é internado, na terça sai o laudo. Leucemia. Do diagnóstico de leucemia até o dia da sua morte ali em Cuiabá, na Santa Casa, foram 21 dias. 21 dias. E nesses 21 dias, o corpo do Marcelo foi definhando, até que o Senhor o recolheu. O velório do Marcelo foi um dos piores cultos fúnebres que eu tive que celebrar. A igreja estava lotada, ele era um moço muito vívido, muito conhecido ali na pequena cidade de Ouro Branco. A igreja estava lotada, a atmosfera era de tragédia, de abalo. E eu me lembro que no meio daquelas pessoas, uma pessoa se aproximou de mim e disse: pastor, já não basta mais, quanta tragédia. E ela repetiu: quanta tragédia. E essa frase ficou ecoando, martelando o meu coração. Quanta tragédia, quanta tragédia. E eu citei apenas 3, mas de lá para cá, quanta tragédia nos telejornais, nos jornais impressos, na internet, na televisão. Recentemente um jovem matou um outro jovem de faculdade a 37 facadas. Essa semana, quantas pessoas foram mortas aguardando atendimento nas filas do hospital? Essa semana, no nosso estado, um homem sequestra a própria esposa. Quando descoberto,
ele dá um tiro na cabeça da própria esposa e depois tira também a sua vida. Quanta tragédia! Quantas? E aí eu pensei, infelizmente, as tragédias fazem parte da nossa vida. Viver é constantemente lidar com a tragédia, quer na nossa vida pessoal ou nas que nos cercam. Porque todos nós já passamos por algum tipo de tragédia, seja ela pessoal ou familiar. E se nós fôssemos contar as nossas experiências com a tragédia, nós não saíamos daqui hoje tão cedo. Tragédias fazem parte da nossa vida, só que as tragédias precisam ser superadas. Tragédias precisam ser superadas. É claro que há quem não consiga superá-las. Sempre há quem não consegue superar a sua tragédia, mas o fato é que a maioria das pessoas superam as tragédias que enfrentam. Há quem superam as suas tragédias com a fé que tem em Deus. Há quem as supere canalizando as suas emoções em um outro foco, no trabalho, nos filhos, num exercício físico, não sei. Canaliza para outra direção. Essa semana ainda, antes de retornar, conversando com meu pai lá no Paraná, a gente falava sobre isso, e eu disse para ele: pai, a diferença entre os cristãos e os não cristãos não está em superar a tragédia, porque não é só crente que supera a tragédia, não. A diferença não é essa, porque eu conheço, e eu acredito que você também conhece, inúmeras pessoas que não são crentes, que não são cristãos, que superaram também as suas tragédias pessoais, porque afinal de contas, praticamente todos nós superamos as nossas tragédias. E eu creio que você conhece muita gente que não é crente, que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, mas que mesmo assim superou as suas tragédias pessoais, porque no final das contas, tragédias precisam ser superadas. Mas então qual que é a diferença entre o cristão e o não cristão no que tange às tragédias? A diferença entre o cristão e o não cristão não está na capacidade de superar a sua tragédia. A diferença entre os cristãos e o não cristão está no fato de que os cristãos conseguem crer em Deus, mesmo no meio da tragédia. Essa é a grande diferença, porque nós conseguimos continuar crendo em Deus, mesmo passando pelo fogo da tragédia. Superar a tragédia, eu creio que um dia a maioria de nós superará, mas o cristão é o único que consegue crer em Deus, no meio da fornalha, no meio do deserto, no meio da tragédia, com lágrimas nos olhos, com o coração oprimido, com o coração apertado, esmagado pela dor, com a angústia que dá um bolo na garganta, mas mesmo assim conseguem continuar crendo em Deus no meio da tragédia. É isso que faz um cristão ser cristão, é essa a diferença entre o que creem e os que não creem, porque aquele que crê em Deus também no meio da tragédia, amém? Você está aqui comigo? Eu li esse texto de Gênesis capítulo 4 para iniciar a série chamada Desafios, que nós vamos ministrar agora no final do mês de janeiro e de fevereiro aqui na igreja. Todo domingo um novo desafio. O tema de hoje é como o desafio de seguir em frente. O desafio de seguir em frente. No domingo que vem, um novo desafio, porque o ano está começando e inúmeros desafios nos esperam. Mas hoje, como que nós enfrentamos esse desafio de continuar seguindo em frente apesar das tragédias? Gênesis capítulo 4 nos dá algumas respostas, porque pouca gente conheceu a tragédia como Adão e Eva conheceu. Eu acho que ninguém conheceu a tragédia como Adão e Eva conheceram, a começar pela expulsão deles do paraíso. Esse texto que nós lemos apenas 2 versículos de todo um contexto, que eu até sugiro que você faça a leitura em casa hoje mesmo, se der tempo, antes de você dormir. Esse texto que nós lemos é o momento da expulsão, é o momento pós a expulsão do paraíso. Por quê? Por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. E aquilo foi uma grande tragédia. O quê? Sair do paraíso. Sair do paraíso para Adão e Eva foi uma grande tragédia. Deixar aquela vida ideal feita por Deus e passar a viver num contexto de muitas privações, de muitas provações, de dor, de sofrimento, foi uma
tragédia para Adão e Eva sair do paraíso. Mas tragédia pouca é bobagem, como diziam os nossos avós. Lembra desse ditado? Tragédia pouca é bobagem. Como tragédia pouca é bobagem, e não bastasse a expulsão do paraíso, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram que ver os seus filhos em constante conflito, com uma grande dificuldade de relacionamento, principalmente da parte do irmão chamado Caim, que tinha inveja do seu irmão e que finalmente matou Abel, seu irmão. Adão e Eva então tinham inicialmente 2 filhos, e de repente eles ficam com um, apenas Caim, porque Caim matou Abel, seu irmão. Olha a tragédia dessa família. Mas como tragédia pouca é bobagem, quando Deus impôs o castigo de Caim por causa de ter matado Abel, Deus castiga Caim expulsando da sua presença. Primeiro, da presença de Deus e segundo, da presença dos seus pais. A Bíblia diz que Caim passou a andar errante pela terra, de modo que Adão e Eva inicialmente tinham o jardim, o paraíso, tinha 2 filhos, passou a ter um e agora ficaram sem nenhum. Tragédia! Adão e Eva conhecem a tragédia mais ou menos nos mesmos moldes que Jó também conheceu a tragédia. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Jó conheceu a tragédia na mesma dimensão que Adão e Eva conheceu. Perdeu tudo que tinha e perdeu quem amava. Perder tudo que tem e perder quem a gente mais ama. Jó conheceu a tragédia nessas 2 dimensões. Jó teve que ser surpreendido com a notícia de que exércitos inimigos invadiram as suas propriedades e acabaram com tudo que ele tinha. Depois, como tragédia pouca é bobagem, Jó foi surpreendido pela notícia de que os seus filhos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aquele lugar desabou e todos os seus filhos morreram. Todos. Jó tinha tudo, mas num piscar de olhos, Jó perdeu tudo e não tem mais nada. Jó tinha os seus filhos, de repente não tinha mais nenhum. Tragédia. Foi exatamente o mesmo que aconteceu com Adão e Eva. Tinham tudo num dia e de repente não tinham mais nada. Tinham filhos num dia e de repente não tem mais nenhum. Tragédia. Esse texto é um contexto de tragédia, mas mesmo nesse contexto de tragédia, esse texto também nos mostra que a vida segue e que a fé continua no coração mesmo em meio à tragédia. E esse texto faz 2 afirmações que são para nós fundamentais. Primeiro, o texto no versículo 25, está com sua Bíblia aberta aí? Então você ainda está show, você vai ter que abrir tua Bíblia aí, campeão. Abre aí. Versículo 25 diz que Deus deu um filho para quem? Para Eva e para Adão. Deus deu um filho para Eva e para Adão, porque a vida, mesmo fora do jardim, mesmo sem Caim e Abel, tem que continuar. A vida continuava, era preciso seguir em frente. Essa é a primeira informação. A segunda informação, versículo 26, finalzinho do versículo 26, diz que naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor. Começou-se a invocar o nome do Senhor, continuar em frente, seguir em frente, crendo, apesar das tragédias. Esse é o desafio, continuar apesar das tragédias. E eu queria compartilhar com você 4 razões pelas quais nós devemos continuar em frente apesar das tragédias. Primeiro, nós podemos e devemos seguir em frente apesar das tragédias. Por quê? Porque Deus continua sendo soberano sobre a história. Você crê nisso, amém? Deus continua soberano na história. Diga comigo, Deus é soberano. Mais forte para você entender, Deus é soberano. Ele continua sendo soberano na história, irmãos. Ele continua sendo soberano nas nossas vidas. Ele continua sendo o Senhor absoluto, apesar de tudo que acontece conosco e muitas vezes nós não compreendemos. Ele é soberano. Eva disse: Deus me concebeu um filho. A Eva, depois de ter sido expulsa do jardim, justamente por causa do seu pecado, quis ser igual a Deus, desobedeceu a Deus naquela condição que eu e você nunca experimentamos, que era uma condição completamente privilegiada. Tudo era perfeito, não tinha boleto para pagar, não tinha maldade, não tinha vizinho chato, tinha aluguel para pagar. A
condição era perfeita e mesmo assim ela optou em pecar. Ela achava que a vida dela estava perdida e que nada de bom poderia acontecer, mas o texto diz: Deus me concebeu um filho. Por quê? Mesmo em meio às tragédias da nossa vida, quer as que nós mesmos colhemos e como fruto daquilo que plantamos, quer das tragédias que fatalmente cercam a nossa história, Deus ainda está no controle, Ele ainda faz o impossível, Deus ainda muda uma história, porque Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano. Deus é soberano. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, ele escreveu que os homens podem continuar cometendo as atrocidades na história, mas o Senhor continua sendo o Senhor da história. Ele continua sendo, porque Deus é soberano e a sua soberania mostra que Ele tem propósitos em todas as coisas. O mesmo Jó, que tinha tudo e perdeu tudo, que tinha filhos e perdeu todos, que perdeu tudo, no final das contas, Jó declarou: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O apóstolo Paulo, que cria e confessava insistentemente sobre a soberania de Deus, escreveu em uma das suas cartas: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus tem propósitos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, dentro de uma cadeia, preso numa masmorra, ele diz: irmãos, não quero que vocês fiquem preocupados por causa das minhas algemas, porque eu tenho convicção que a minha prisão está redundando na salvação de toda a guarda de César. O meu sofrimento, a minha tragédia tem propósito, e eu sei disso. É isso que Paulo está dizendo. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus tem propósito que muitas vezes nós não compreendemos, mas isso não anula o fato de que Ele tem propósito. Você não precisa entender, Zé. Não precisa entender o que Ele está fazendo para Ele estar fazendo. Ele é soberano. Amém ou não amém? O fato disso não entrar na minha cabeça não muda o fato de que Deus é Deus e que Ele tem propósitos. Eu me lembro nessa situação que eu vivi lá em Ouro Branco do Sul, depois da morte do Marcelo. Jovens começaram a frequentar a igreja. Gente que não vinha para a igreja porque via o mau testemunho das suas famílias que diziam ser crente, falava: nunca que eu vou entrar na igreja. Começaram a vir para a igreja, começaram a ouvir a palavra de Deus, e no meio de toda aquela tragédia, jovens começaram a se entregar nos caminhos do Senhor. Muitos deles estão lá até hoje, são ministros de louvor. Por quê? Nesta época começou a se invocar o nome do Senhor. Deus tem propósito, Ele não precisa da tragédia, mas no meio da tragédia Ele cumpre os seus propósitos. Ele cumpre. Um pastor que eu conhecia há muitos anos, na época do seminário, fui fazer escala na casa dele, na igreja dele lá em Maringá, no Paraná. Ele me contou uma experiência pessoal que ele viveu. Ele perdeu um dos seus filhos, o primeiro filho, e depois da perda desse filho, nasceu a sua segunda filha, menina chamada, esqueci o nome dela, cabelinho enrolado, esqueci o nome dela, uma menina. Quando ela tinha 8 para 9 anos, um dia ela chegou para o pai dela e disse: pai, por que Deus levou o meu irmão sem eu nem ter conhecido ele? Pergunta difícil. A princípio esse pastor não sabia o que responder. Ele pensou um pouco e disse: minha filha, Deus levou o seu irmão para que nós pudéssemos ter você. Olha, eu não sei se essa é a resposta certa. Quem sou eu para querer dizer alguma coisa sobre isso? Eu não sei se essa é a resposta certa, mas uma coisa eu sei: esta é a resposta que vem do coração de um verdadeiro cristão. Um crente de verdade sabe que Deus tem propósito em tudo. Não sei porque o teu irmão foi perdido, mas eu sei que hoje eu tenho você. Deus tem propósito, irmãos, porque Deus é soberano. Jesus mesmo disse para Pedro, naquela fatídica cerimônia do lava-pés, Jesus está com a toalha cingindo a sua cintura, ele abaixa, se humilha, se ajoelha, pega uma bacia de água, lava os pés dos seus discípulos, enxuga com aquela toalha da sua cintura. Pedro chega e fala: não vou permitir que o Senhor, o meu mestre, faça isso comigo. E naquela fatídica cerimônia do lava-pés, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que eu faço você não compreende, mas vai compreender depois, porque é depois que esses propósitos fazem sentido.
Deus é soberano. E nós que somos cristãos, nós somos aquele povo que declara que Deus é soberano sobre todas as coisas e todas as pessoas. Por isso, nós devemos seguir em frente. Por isso, nós devemos continuar crendo, mesmo em meio à tragédia, porque mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu muitas vezes não suporte, eu creio que Ele é soberano, que nenhum dos seus caminhos serão frustrados, e se Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida, Ele tem propósito, e se isso não me tirou desta vida, os seus propósitos vão se cumprir, amém? Primeiro motivo para você continuar seguindo em frente apesar das tragédias, porque Deus é soberano. Segundo, seguir em frente e continuar crendo apesar da tragédia. Por quê? Porque a nossa missão no mundo continua, e ela é cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Por quê? Porque quando uma pessoa parte daqui, não há mais missão para ela. A missão dela acabou, você está entendendo? Sim ou não? A missão dela acabou. O Apocalipse tem uma visão disso tão brilhante, tão maravilhosa, que João em Apocalipse chega a dizer: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. Sim, porque descansam de seus cansaços e as suas obras os acompanham. Bem-aventurado, feliz é aquele que morre no Senhor. Palavra bendita, palavra bonita, mas que enche de peso de responsabilidade. Não sei se você entendeu. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Sim, porque eles descansam dos seus cansaços e as suas obras o acompanham. Como você se sente quando você para pensar que as suas obras te acompanham quando você parte dessa para melhor ou pior, não sei. Se você morre no Senhor, fica tranquilo, porque quem morre no Senhor vive com Ele também. Quem vive com Ele né? Vida transformada, vida nova. Quando eu li esse texto aqui, Gênesis 4, hoje pela manhã, uma coisa me ocorreu. Que se Eva e Adão não tivessem seguido em frente, talvez nós não estaríamos hoje aqui. Se Adão e Eva não tivessem seguido em frente, talvez você e eu não estivéssemos aqui. Se a Eva, inconformada de ter sido expulsa do jardim, e agora ter que viver naquela vida de provação, de privação, para parir vai sentir dor, porque Deus deu a sentença e já falou o que ia acontecer. Se ela tivesse enlouquecido e pulado de um penhasco, e o Adão chegou e correu atrás e pulou também, não suportando aquilo que aconteceu, talvez você e eu nem estaríamos aqui hoje. Nós seguimos em frente, sabe por quê? Porque a nossa missão continua. Amém ou não amém? As tragédias não põem fim à nossa missão. E a Bíblia diz que Eva engravidou de novo, e nasceu um filho de novo, e ela colocou o nome desse novo filho de Sete. E qual não é a nossa alegria e surpresa quando nós nos lembramos que Sete é da ascendência de Jesus. Ou seja, Jesus é da linhagem de Sete. Sabe por quê? Porque a vida continua e a nossa missão continua. Deus tem um plano na nossa vida e Ele continua querendo te usar. A minha experiência de fé, desde muito cedo, eu nasci num lar cristão, mas eu digo que com 13 anos eu me converti. Por quê? Porque com 13 anos que eu tive consciência, num trabalho de tenda que se fazia lá no Paraná antigamente, os irmãos mais antigos aí vão se lembrar, o irmão Célio tinha cabelo naquela época, era uma tenda enorme de lona de caminhão, que era estendido no meio da cidade, espalhava palha de arroz no meio do barro, e aí aquelas filas de oração a gente ia, Deus tocava, e eu me lembro que numa daquelas filas de oração, num culto de terça-feira à noite, eu me ajoelhei no meio daquele pó de serra, e misturou lágrima com catarro, com pó de serra, com pó de arroz, e eu me entreguei a Jesus naquele dia. Então eu digo que ali é o marco da minha conversão. E na minha experiência de fé, na minha caminhada com Deus, todas as vezes em que eu orava para Deus fazer algo na minha vida, Ele me mandava arregaçar as mangas. Então desde muito cedo eu me envolvi com tudo na igreja, com tudo. Desde a limpeza, ao ensino bíblico para as crianças, adolescentes, jovens, com tudo, com louvor. Até hoje eu não sei tocar e cantar, mas eu era metida, estava no louvor lá, e ensino, e ia para a prisão, visitar com o pastor, no hospital. Meu Deus, me lembro a primeira vez que o pastor falou assim: você vai comigo expulsar um demônio. Eu, hã? Orei como se não houvesse amanhã. Cheguei lá, não tinha demônio nenhum.
Mas enfim, a minha experiência de fé me fez sempre me envolver muito com a obra do Senhor, com o reino de Deus, e até hoje eu faço isso com muita alegria no meu coração. Mas por muitas vezes deu vontade de jogar tudo para o alto. Muitas, incontáveis vezes, eu orei pedindo a Deus, manda outro. Talvez Ele faça muito melhor do que eu, e seja um instrumento muito melhor do que eu sou. A vontade de parar é inevitável. Mas a vida precisa continuar. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, a missão que Deus tem para nós, e nas nossas vidas, e para realizar através de nós, precisa continuar. A tragédia, a decepção, o diz que me disse, a fofoca, a conversa, aquilo que você não gosta, não pode tirar você da missão que Deus te deu. Porque o que Ele deu para você é para você, Zé. Não é para nenhum outro fazer. Ele vai levantar outro para fazer lá em outro lugar, em outra circunstância. Mas o que Ele tem para você é para você. Você está entendendo? Não use de justificativas para deixar de fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. As tragédias não põem fim na nossa missão. A vida precisa continuar porque a missão continua. Deus continua querendo nos usar. O que seria desse mundo marcado por tragédias se os cristãos se escondessem da sua missão de ser luz e sal nesse mundo? O que ia ser desse mundo? Se nós, crentes em Jesus, fugíssemos da missão que Ele nos deu de ser sal e luz. Porque Jesus não disse, olha Samuel, se esforça bastante, anda na linha, porque aí um dia você vai se tornar sal e luz. Não, Ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vocês são. E Ele fala para os seus discípulos, se você está aqui e se diz discípulo de Jesus, você conhece o Evangelho de Jesus, foi alcançado pela graça de Deus, você tem a missão de ser sal e luz, de fazer a diferença nesse mundo e não fazer o que todo mundo está fazendo. Essa missão é tua. Então as tragédias não podem deter a missão que Deus tem para a sua vida. O cristão é aquele que sempre tem uma palavra de conforto no meio da tragédia, uma palavra de esperança mesmo no meio da tragédia. Porque o cristão não precisa de circunstâncias favoráveis para ele ser sal e luz do mundo. Ele é. Quando você vai visitar um crente mesmo, crente, cheio do Espírito Santo, que está hospitalizado, passando por um momento de dor, de enfermidade, quantas vezes você vai lá querendo abençoar, orar pela pessoa, mas a pessoa é tão cheia de Deus, que ali no leito do hospital, você vai orar por ela, ela só libera a palavra de bênção para a sua vida, você sai de lá mais abençoado que como você conseguiu abençoar. Por quê? Porque o crente é assim, gente que tem sempre uma palavra boa de Deus, mesmo quando está passando pela sua tragédia pessoal. Pastor amigo meu me contou que alguns anos atrás, um irmão recém-chegado na igreja, a esposa convertida, ele ainda não. Ele tinha acabado de receber um diagnóstico de um câncer terrível. E ao mesmo tempo que ele recebe o diagnóstico de um câncer terrível que estava sobre a sua vida, ele recebe a notícia da chegada do seu filho recém-nascido. Olha só. Os pastores oraram, aquele irmão foi para o PG, ali os irmãos deram as mãos e oraram por ele também. E ele foi para São Paulo realizar uma cirurgia. Ele estava deitado na maca em São Paulo, aguardando a cirurgia. Entrou uma pessoa de máscara, com os cabelos saindo meio que de um tipo de uniforme hospitalar. A pessoa se aproximou dele na maca, olhou para ele, não disse nada. Virou as costas e saiu. E ele disse que uma profunda paz entrou no seu coração naquele momento. Antes da cirurgia, o médico veio conversar com ele e ele perguntou ao médico, escuta, quem que esteve aqui antes de você chegar? Ele disse, ninguém. Eu dei ordens para que ninguém entrasse aqui, exceto eu. Ele falou, sim, não, veio alguém aqui. Ele disse, não, ninguém entrou aqui. Não, um rapaz de máscara, cabelo comprido, solto. Ele falou, não, primeiro que ninguém tem acesso aqui. Segundo que ninguém entraria aqui assim, com cabelo solto, numa sala que está prestes a realizar uma cirurgia. E ele agora convertido, passado alguns dias, disse, pastor, Deus foi me visitar no meu leito do hospital. No meio da minha tragédia mais aguda, Deus foi lá me visitar. No meio da dor, da minha luta, no meio da dificuldade, Deus se encontrou comigo e eu me encontrei com Ele, pastor. E aquele irmão agora convertido, até hoje, conta o seu testemunho de cura, no leito do hospital, quando Jesus o visitou.
Gente que foi encontrada por Deus no meio da tragédia. Essa semana mesmo alguém foi visitar um membro da família, falou do amor de Cristo, e essa pessoa se converteu. Foi visitar outro, falou do amor de Cristo, se converteu. Deus tem os seus propósitos e a nossa missão continua, irmão. Então você tem que seguir em frente, porque a tua missão nesse mundo continua. E às vezes a gente tem vontade de partir junto com a gente, junto de quem a gente ama, ou de fugir de uma luta que é maior do que as nossas forças. A gente tem essa vontade. Mas daí a gente lembra que Deus quer nos usar. E a razão de nós ainda estarmos nesse mundo, nesta vida, é para que nós refletamos a glória de Deus. Deus não te colocou nesse mundo para você ser rico, andar de carro novo, casa nova, embora Ele faça tudo isso, isso é muito bom. Mas Deus te colocou aqui, para que aqui você reflita a glória de Deus aonde você está. Então vamos seguir em frente e continuar crendo em nome de Jesus, porque a nossa missão continua, amém? Terceiro, seguir em frente, apesar das tragédias, e continuar crendo. Por quê? Porque Deus nos dará forças quando nós fraquejamos. Você crê nisso? Irmãos, não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que você sofre, tem muita gente que sofre e certamente sofreu muito. Inclusive para dar à luz a Sete. A Bíblia nos mostra que não foi fácil para Eva. Nunca é. Aliás, as nossas lutas nunca são sem lágrimas. Porque se fosse, não seriam lutas. Nunca é sem lágrimas, nunca é sem dor no peito, nunca é sem aquele nó na garganta, nunca é. As tragédias têm essa força de expor aquilo que nós temos de mais triste, de expor a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa miséria. Eva tinha comido do fruto, porque ela queria ser como Deus. E o resultado disso foi que ela se tornou um ser humano ainda mais carente, ainda mais frágil, ainda mais exposto aos perigos da vida, porque não é fácil. Mas mesmo assim ela disse: Deus me deu, porque é Deus quem dá, irmãos. É Deus quem nos dá forças quando nós fraquejamos. As tragédias nos ensinam que até os jovens fadigam, como diz o profeta, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque Deus nos renovará as forças quando nós fraquejarmos. Deus não nos prometeu livrar das nossas lutas, mas Deus sempre está presente conosco no meio das nossas lutas, e Ele nos renova. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza no meio da tribulação. Tem gente que acha que fé é ausência de tristezas. Não, irmãos. Fé não é ausência de tristeza. Fé não é uma fantasia eterna de felicidade. A filosofia já diz que ninguém é feliz o tempo todo. Porque se alguém fosse feliz o tempo todo, ele não seria feliz. Aquilo não é felicidade, só é felicidade porque dura e acaba. Fé não é fuga da realidade. Fé não é alienação. Fé não é ausência de medo. Quantos personagens da Bíblia usados por Deus tiveram medo? Fé não é ausência de medo, mas fé é o triunfo da nossa segurança em Deus, sobre as circunstâncias e as nossas emoções. Eu estou com medo, eu estou fraco, a luta está maior do que eu aguento, mas eu sei em quem tenho crido, Ele é comigo. Mas está doendo ainda, Deus não fez nada, mas Ele está aqui. Fé é esse triunfo das nossas circunstâncias sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a dor. Paul Tournier, que é um autor francês que eu gosto muito, diz que a fé não anula a existência do medo, mas permite que nós continuemos lutando. Ela não anula o medo, mas permite que nós continuemos lutando. É a fé que não nos deixa parar. Talvez se você está parando, seja porque a tua fé está esmorecendo. E você está sentindo que você está mais longe de Deus. Precisamos seguir lutando, seguir em frente, porque Deus nos dará força quando nós fraquejarmos. Mas infelizmente você e eu somos de uma geração que quando a gente fraqueja, a gente prefere o quê? Desistir, passar para outro. Está puxado demais, estou cansado demais, estou dando conta não.
passa para outro. O casamento está difícil, termina, arruma outro. Fulano já casou 3 vezes. Eu ouvi da boca de um infeliz que se diz crente: a Gretchen já se casou mais de 10. Olha o espelho que o infeliz está tendo. Deus não nos chamou para fazer parte dessa geração que retrocede diante do primeiro obstáculo. Ah, mas lá está uma bagunça, eu vou fazer o que lá? Arrumar a bagunça, infeliz. Ah, mas lá está um verdadeiro caos, o que eu vou fazer lá? Ser luz no meio das trevas. Porque se está tudo muito bom, o que você vai fazer lá? Seguir em frente. Não pense que você não pode fraquejar. Pode! Não é pecado fraquejar. Não tem culpa nenhuma fraquejar. Mas quando você fraquejar, entrega as suas forças nas mãos do Senhor, porque Ele fortalece você, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, o salmista diz. Socorro bem presente na hora da angústia, é na hora da angústia, na hora da dor, na hora da angústia, Deus nos dá força quando nós fraquejamos. Então não é para você largar o arado, é para você buscar força em Deus. Ah, mas fulano, ninguém está me vendo, ninguém está me... Deus está te vendo, Zé. Você quer mais do que isso? Busca força nele, entra no teu quarto, busca um conselheiro espiritual, pede oração, vai buscar força em Deus. Quando te falta força, Ele te encoraja, amém? E quarto, a gente deve seguir em frente, continuar crendo apesar das tragédias. Por quê? Presta atenção aqui. Porque um dia tudo isso vai ser passado e nunca mais vai se repetir. Um dia todas as tragédias serão passado e nunca mais elas existirão. A Bíblia diz que da linhagem de Sete, filho de Eva, veio Jesus. E Jesus também foi vítima da tragédia. O nosso Senhor foi vítima da tragédia. A nossa fé não é uma fé triunfalista. Venceremos a todo custo. Cara, não, isso aí tem umas músicas aí que falam isso aí, mas é bonito, mas não é bíblico. Não é não. Negócio de sabor de mel e... Não! Nossa fé não é ufanista, triunfalista, uma religião colorida. Não, isso é coisa dos filmes da Disney. A nossa fé nasce no meio da tragédia. O cristianismo foi forjado no meio da tragédia. Por quê? Porque o nosso Messias não é um rei idealista. O nosso Messias não foi um nobre, nem um lorde, não foi um pensador respeitado nos seus dias, não foi um general poderoso nesse mundo. O nosso Messias foi morto numa cruz como um malfeitor, o pior dos malfeitores, e mesmo assim Ele nos ensinou que pior que seja a tragédia, ela não tem a última palavra na nossa vida. Isso Ele nos ensinou. A tragédia pode nos levar para a morte, mas ela não tem a palavra final na nossa história. Você crê nisso, amém ou não? Ô, meu irmão, parece que você não crê. Porque a gente desiste tão fácil. Porque a gente perde substituição tão fácil. O nosso Messias, Ele foi morto numa cruz. Foi sepultado numa rocha. Só que a Bíblia diz que ao 3º dia, mulheres foram lá para perfumar o corpo e trocar as faixas. Mas naquele dia a tumba estava vazia e havia um homem de vestes brancas que dizia àquelas mulheres: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou, como havia dito que ressuscitaria. E Ele vai falar com vocês. Ressuscitou, como disse que ressuscitaria, e logo Ele tem um encontro marcado com vocês, e vocês vão atestar o que eu estou te dizendo. O nosso Senhor ressuscitou dos mortos para nos lembrar que existe uma vida depois dessa. Ele ressuscitou vencendo a própria morte para nos lembrar que mesmo que as tragédias dessa vida nos matem, nós fechamos os olhos aqui e abrimos os nossos olhos eternamente na presença do Cordeiro, porque a tragédia não tem a última palavra. Então cabe a nós continuarmos esperando e crendo nas promessas. Porque os que se partem, os que partiram, eles não precisam mais esperar. Os que partiram no Senhor, eles não precisam mais esperar. Você sabe que o ser humano tem inúmeras limitações. Até os mais inteligentes têm inúmeras limitações. Tem um amigo meu que é
pós-doutor, pastor Rodrigo. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Fez mestrado, fez doutorado em Portugal, inclusive está lá agora. Inteligentíssimo. Mas quando a gente sai de férias junto, eu me sinto o top das galáxias, porque ele se queima todo fritando um ovo. A cozinha não é o habitat dele, e eu já me sinto mais tranquilo lá. Porque até os mais inteligentes possuem limitações. E dentre as nossas limitações, tem algumas, né, que faz com que nós não compreendamos muitas vezes as verdades acerca de Deus. Por exemplo, a noção de tempo e espaço. Você aprende isso na escola, pelo menos o professor se esforça de te ensinar. Questão de tempo e espaço. Como que é difícil para nós, seres humanos limitados, abstrair das nossas relações a questão do tempo e espaço. Porque são categorias que para nós é absoluto. Tempo passa. Quantos dias tem uma semana? Perdeu a fala, irmão? 7. Quantas horas no dia? Quantas horas na semana? Aí ficou difícil, né? Mas o tempo é absoluto. O relógio não para. O espaço, cabem 200 pessoas. Entrou 200 pessoas, não cabem mais. Espaço, ok? Noção de tempo e espaço para nós é algo absoluto. Mas olha só como que o tempo impõe para nós algumas coisas. Porque nós não conseguimos pensar sem nunca levar, aliás, nós não conseguimos pensar sem levar em consideração o tempo. E alguns ensinos da palavra de Deus, porque a gente não consegue levar em consideração outra coisa fora do tempo, alguns ensinos da Bíblia para nós fica mal compreendido. O conceito da Bíblia de eternidade, por exemplo. O que é eternidade para a Bíblia? Nós não conseguimos pensar na eternidade fora da categoria do tempo. E aí o que a gente faz? A gente compreende a eternidade que a Bíblia diz como sendo um tempo sem fim. Um infinito para trás e um infinito para frente. Mas ainda assim tem tempo envolvido, está vendo? O que é a eternidade que a Bíblia diz? A gente pensa no tempo. A eternidade é um trem que não tem começo, não tem fim. Mas estamos limitando de novo a questão do tempo. Não é isso que a Bíblia nos ensina sobre a eternidade. Porque para a Bíblia, a eternidade não tem tempo. Eternidade não é tempo sem fim. Eternidade é ausência total de tempo. A eternidade é o fim da ditadura do tempo. Eternidade, segundo a linguagem do autor de Hebreus, é o dia que se chama hoje. E aí eu preciso que você preste atenção. Porque o Deus a quem nós cremos, não é o Deus que foi, que é e que será. É um Deus cujo nome é o grande eu sou. E quando nós partirmos do tempo em que nós vivemos, nós seremos recebidos na eternidade, que é a absoluta ausência de tempo. E aí, como é que vai ser na eternidade? O nosso tempo tem a ver com a cronologia, com a espera. Espera a professora chegar para a aula começar, espera a professora chegar para a aula terminar, espera o ensino médio terminar para começar a faculdade, espera acabar a faculdade para começar o trabalho, espera o trabalho para começar outra coisa, e a gente vai passando a vida, passando o tempo, tudo está ligado ao tempo, ao cronos, à cronologia. E aí, como o tempo pertence à cronologia, a espera, porque é no tempo que a promessa acontece. Mas não é no nosso tempo que a promessa será cumprida, preste atenção. É no tempo da tua história que as promessas de Deus te alcançam. Do dia em que o Leonardo Pera nasceu até o dia em que ele se encontrará com o Senhor, está ligado ao tempo. É ali que ele recebe as promessas. Mas há promessas da eternidade de Deus que não acontecem aqui. Acontece quando? Na eternidade. Então, como entender isso sem a noção de tempo que está impregnada na nossa cabeça? Difícil, mas eu vou tentar. Na eternidade não tem espera. Na eternidade há o cumprimento de tudo. A eternidade não é o cronos, de cronologia. Na eternidade é o kairos. É o modo em que os nossos irmãos que já partiram no Senhor não sentem falta de você, porque eles olham para o seu lado na eternidade e nós já estamos lá, entende isso?
Aquela ideia de que, poxa, será que o meu pai que se foi está sentindo falta de mim? Que eu era um filho tão bom, que fazia tudo para ele. Não, não está. Desculpa ser o portador das más notícias, mas não está. Não. Porque aqueles que partiram com o Senhor e já não estão entre nós, mas estão na eternidade com Ele, eles olham para o lado e nós já estamos lá. Quando João teve a visão na ilha de Patmos do Apocalipse, o texto bíblico diz que Deus mostrou para João o céu. Deus mostrou para João o céu. Como é que é isso? Se fosse nos nossos dias, o João ia gravar um DVD, criar um canal no YouTube para dizer como era o céu. Ia arrebanhar uma multidão. Para ir para o céu, não sei, mas que ele ia ganhar uma grana com isso, ele ia. Mas João aqui da Bíblia é crente. Deus mostra para João o céu. E aí ele tenta escrever o que ele viu. João, escreve o que eu estou te mostrando. Dá seus pulos, Zé. E aí, a visão do Apocalipse, quando João vai relatar a visão do céu que ele teve, ele diz que ali, no céu, estava todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todos os tempos, miríades em pé na presença do Cordeiro, vestes brancas e palma nas mãos. Todos nós estávamos lá a um só tempo, porque na eternidade ninguém precisa esperar ninguém chegar, porque é Deus em tudo e nós em todos. Na eternidade não tem isso. Na eternidade estamos todos lá. Então, as nossas irmãs e os nossos irmãos que estão com o Senhor olham para o lado e nós estamos lá. Ué, então a igreja também desmoronou? Não, nós saímos daqui em tempos diferentes, entende? Mas chegamos lá no dia que se chama hoje, onde o tempo não passa, onde o sol não nasce, não é necessário, não precisa de sol nem de lua, porque a luz do próprio Deus ilumina tudo e a todos. Isso é eternidade. Então eu penso que é muito duro enterrar alguém que nós amamos. Muito duro. Machuca pensar naqueles que se foram. Se despedir tão precocemente, de forma tão abrupta. Que falta fazem aqueles que nós amamos e infelizmente partiram? Que falta aqueles que perderam as suas vidas em tragédias? Que falta faz no coração a saudade daqueles que já partiram daqui e estão com o Senhor no céu? Mas lá com o Senhor do céu, eles olham para o lado e eu já estou lá, você já está lá, todos nós já estamos lá, porque um dia, irmãos, a Bíblia diz que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, disse o apóstolo Paulo, subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doenças, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, porque todas essas coisas serão passadas, porque Jesus ressuscitou. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai tem muito lugar, se assim não fosse eu não diria, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. No dia em que se chama hoje, no resgate do Éden, no novo céu e na nova terra, estaremos todos lá. Há uma vida depois dessa. Você precisa deixar isso queimar o teu coração. Há uma vida depois dessa. Adão e Eva lá, o Senhor lá conosco, e nada do que nós sofremos acontecerá de novo. Nada. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar junto com você. Feche seus olhos, por favor. O texto diz que naquele tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. E até hoje nós invocamos o nome do Senhor no meio das tragédias. Continuamos invocando, porque nós cremos. Mas há tragédias e tragédias, irmãos. Tragédias que vão de perdas, de decepções,
tragédias que vão de partidas precoces, abruptas, desilusões amorosas, familiares. Existem tragédias que abatem o nosso lar, o relacionamento com o marido, a esposa. Há tragédias que envolvem os filhos, que escolhem o caminho da drogadição. Há tragédias que envolvem a vida familiar, a vida profissional, a vida financeira. Tragédias das mais diversas. Tragédias são aqueles momentos que passam a sensação de que não será possível mais seguir depois daquilo. Parece que um abismo se pôs entre a gente, não dá vontade mais de continuar. Mas é possível seguir. E mais do que apenas seguir, é possível seguir crendo. É possível crer, amém? Crer que Deus é soberano, irmãos. Crer que a nossa missão continua mesmo diante das más notícias. Nossa missão continua. É possível crer que Deus nos dará forças quando nós fraquejarmos. Então eu não porei a mão no arado e abandonarei. Eu voltarei e continuarei naquilo que Deus me deu, naquilo que Ele colocou em minhas mãos, porque Ele me fortalecerá no momento da fraqueza. É possível continuar e crer que um dia tudo isso passará e não se repetirá. Se você crê em tudo isso, coloque-se em pé, eu quero orar com você. Se você crê que no meio da sua tragédia pessoal, se você quer confiar e entregar tudo nas mãos de Deus, se você está vivendo ou já viveu uma tragédia particular, feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, é verdade, Senhor, que as tragédias chegam à nossa vida, e muitas vezes elas minam as nossas forças, acabam com a nossa esperança, nos faz esquecer das vitórias recentes e nos lançam num lago de terrível desilusão. Mas nessa noite a Tua palavra nos garante que é possível seguir em frente. Eva seguiu em frente, Adão seguiu em frente, Moisés seguiu em frente, Josué seguiu em frente, Paulo seguiu em frente, Ruth seguiu em frente, Noemi seguiu em frente, homens e mulheres em toda a história continuaram seguindo em frente. Irmãos e irmãs aqui de Primavera do Leste, há anos atrás seguiram em frente. Hoje nós estamos aqui e nós queremos seguir em frente. Nos ajude, ó Deus, a continuar crendo que o Senhor é soberano e que tem propósito em todas as coisas, e que o Senhor cumprirá cada um desses propósitos na nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a crer que a nossa missão continua, e nós queremos Te pedir nessa noite perdão por todas as vezes que abandonamos aquilo que o Senhor nos deu, que deixamos de fazer e ser o que o Senhor quer que sejamos. Perdoe-nos, ó Deus, por todas as vezes que usamos os nossos lábios para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, para pedir que o Senhor nos leve daqui. Nós queremos continuar a nossa missão, crendo que o Senhor nos dará forças quando as nossas forças acabarem, crendo que o Senhor nos fortalecerá quando as nossas forças acabarem, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos crer que tudo passará, e que todas as tragédias que hoje nos atingem jamais repetirão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa vida aqui com os olhos na vida do porvir, da vida que nos espera contigo. Nos ajude, ó Deus, a fazer esta vida aqui uma vida que vale a pena ser vivida. Levante-nos, ó Deus, no nosso marasmo. Levante-nos, ó Deus, no meio da nossa fraqueza. Renova, Senhor, as nossas forças, nos faz sair daqui leves e prontos para ter a Tua promessa se cumprindo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.